Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós, é sempre para todos nós um motivo de muita alegria estarmos reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Hoje, exatamente 10 de setembro de 2021, nós vamos envolver a nossa querida amiga Carla, que irá fazer a nossa oração de gratidão, e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, como é bom podermos nos reunir nesse clima de fraternidade, de amizade, e principalmente para aprender a ser melhores. Abre nosso entendimento, abre nosso coração, nesses momentos de sofrimento, de tristeza da história que vamos ler, que possamos também, para nós, aurir forças na esperança e na confiança da Tua lei divina de justiça e de amor. Abre nosso entendimento e nos inspira. Que assim seja. No nosso último estudo, o Quinto Varro ficou sabendo, através do Flávio Súbrio, que o irmão Corvino ia morrer no lugar dele, porque precisava um corpo para seguir as ordens do Opílio, Vetúrio. Quinto Varro corre para a cabine, já encontra Corvino com uma punhalada no peito, sangrando e já passando mal, né? E aí ele fica revoltado e o Corvino começa a conversar com ele, diz para ele não se revoltar, e ele diz para ele que não dava, que ele não conseguia se resignar com essa injustiça, e o Corvino fala para ele que a lei divina é feita de equilíbrios eternos, para ele não se revoltar nem blasfemar, e que Deus dirige e que cabe a nós obedecer. E ele vai dando toda a lição e explicando por Varro que aconteceu mesmo com ele na mocidade. O Átalo, que morreu antes dele, que foi também um sacrifício, despedaçou o coração dele, mas que ele aguentou, e que o Átalo voltava para orientá-lo do mundo espiritual. E está nessa parte da orientação do Corvino ao Quinto Varro. Então vamos lá para esses momentos bem complexos, que Jesus possa nos inspirar sempre em nossa fala. Varro abraçou com mais ternura e ainda aduziu: Senhor, tem fé e virtude que estou longe de possuir. Doravante sentir-me-ei sozinho. Essa fala de Varro é uma fala de esperança, é uma fala de consolo, é uma fala da certeza do amparo divino? Não. E é uma fala que, para quem está partindo, se a pessoa não tiver uma estrutura, se sente inclusive até culpada. Porque é como se ele estivesse jogando toda a responsabilidade para o senhor Corvino. Ele diz: o senhor tem fé e virtude que estou longe de possuir. Então, eu posso até não ter a fé que o senhor tem, mas eu estou lutando, eu estou conquistando. Então, às vezes, essas nossas falas é quase sempre uma justificativa para as nossas fragilidades. Sentir-me-ei sozinho. Como que nós podemos nos sentir só se nós somos filhos de Deus e temos a presença dele constantemente em nossas vidas? Nós nunca estamos abandonados. Somos nós que abandonamos a Deus. Mas ele nunca nos abandona. Aí vem a fala óbvia de Corvino. Onde situas a confiança em Deus? Cadê a tua confiança em Deus? És moço. Os dias amadurecem a experiência. Atende às instruções do mestre e nova luz brilhará em tua alma. Gente, atende às instruções do mestre. O que ele está querendo dizer para todos nós? Pratica o evangelho. E nova luz brilhará em tua alma.
A gente ainda não tem essa confiança de entender que praticando as instruções do Mestre, uma luz vai brilhar. Nós nunca estamos desamparados, somos nós que nos desamparamos. Somos nós que pegamos o caminho contrário a Deus. Como-te, através da rebeldia, através do desespero, através da falta de confiança. Em Leão, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. Em Leão, havia essa comunicação, porque lembra sempre disso. A comunicabilidade com os espíritos não surgiu com o espiritismo. A comunicabilidade dos espíritos, desde que existem espíritos encarnados e desencarnados, sempre existiram essas comunicações. O que aconteceu no século XIX foi que o professor Allan Kardec passou a transformar isso em uma ciência e deu nomes que não tinham. Médio, esse nome quem construiu foi Allan Kardec. Reencarnação foi Allan Kardec. Psicografia, psicofonia, psicoaudiência, pneumatofonia, pneumatografia, psicografia, todos termos criados pelo professor Allan Kardec. Mas os termos foram criados, o fenômeno sempre existiu. Pneumatografia, escrita direto, nós vamos ver lá em Moisés, os 10 mandamentos, escrito direto nas pedras. 1.600, 1.700 anos antes de Cristo. Então o fenômeno sempre existiu. E olha o termo que ele diz. Em Leão, muitos de nossos irmãos relacionam-se com os mortos, que são simplesmente os vivos da eternidade. É como se ele dissesse, eu estou indo, mas eu vou continuar vivo. Por que você está dizendo que você vai ficar desamparado? Por que você está dizendo que você vai ficar sozinho? Eu não vou morrer, eu só vou deixar o corpo. Mas vou continuar pensando, agindo, sentindo, fazendo tudo. Em nossos ofícios, em nossos trabalhos, comunicam-se conosco e amparam-nos cada dia. Comunicam-se e amparam-nos. Em muitas ocasiões, nos martírios, tenho visto companheiros que nos precederam, recebendo os que são perseguidos até o sangue. Ele vê, olha que interessante. Acredito, pois, que poderemos continuar sempre juntos. A igreja, para mim, não é senão o Espírito do Cristo em comunhão com os homens. A igreja não é o templo. Hoje a igreja é o templo. Na época que a etimologia da palavra igreja é congregação, tá? Então a congregação, a união de cristão, para mim nada mais é do que o Espírito do Cristo. Nesse instante, então, Corvino respirou penosamente, porque lembra que aquele já foi esfaqueado, ele já está nos seus momentos finais. Penosamente, fitou o amigo os olhos calmos, com mais insistência, prosseguiu. Sei que te vês relegado à solidão, porque perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o trabalho, a sua condição acabou. Sei que te vês relegado à solidão, sem parentes e sem lar. Mas não te esqueças da imensa família humana. Por muitos séculos ainda, os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Almas desajustadas na terra. Vou voltar aqui. Só para a gente entender. Por muitos séculos, séculos é 10 anos? 100, séculos e séculos. Por muitos séculos
ainda os servidores de Jesus serão almas desajustadas na terra. Desajustadas por quê? Porque ele ele é o diferente na terra. Vamos pegar o Chico Xavier? Vamos pegar a irmã Dulce? Vamos pegar a Teresa, Madre Teresa? Eles passam a ser pessoas, como ele coloca aqui, desajustadas na terra. Não conseguem se ajustar com a condição social da própria terra, com o jeito de viver da própria terra. Se eu pego um espírito nobre desse, um servidor do Cristo, e insiro ele na política, ele vai ser chamado de louco. Vai ser morto. Por quê? Porque a massa quer tudo errado. Se eu coloco uma criatura dessa na área da educação, um cristão verdadeiro, os próprios colegas vão birrar com ele. Entendeu? Ele fica desajustado, porque ele pensa no coletivo, ele pensa no outro, e a massa humana ainda pensa em si próprio. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Nossos filhos e irmãos. Ele está pegando aqui citação de Jesus. Chega Maria, a mãe do Cristo, e os primos de Jesus, que são chamados de irmãos dentro da cultura judaica. E eis que avisam para o Senhor: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus não poderia perder essa oportunidade. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e meu pai? São todos aqueles que realizam a vontade de Deus, nosso Pai. Porque você pode ter um irmão consanguíneo e ter um inimigo dentro do lar. Você pode ter um esposo e ter um inimigo. Uma esposa e ter uma inimiga. Então, a verdadeira família não é a família consanguínea, é a família espiritual. E é essa família que o Senhor Corvino está convidando para que o Senhor Varro passe a enxergar. Porque ele está lamentando porque não tem mais mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem filho, não tem esposa. Nossos filhos e irmãos encontram-se dispersos em toda parte. Enquanto houver um gemido de dor no mundo, ou uma nesga de sombra no espírito do povo, nossa tarefa não terminará. Tem trabalho a fazer. Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. Gente, crucificaram Jesus. Crucificaram e zombaram do Cristo. E ele deixou bem claro: todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, mostrando bem claro que a multidão tem a tendência de se rebelar contra. Então, não é fácil viver o Evangelho do Cristo Jesus em um planeta onde a massa humana é egoísta, orgulhosa e vaidosa. Então, se fizeram isso com Cristo, o que nós iremos esperar quando nos arvoramos ao trabalho do bem? Por agora, somos desprezados e escarnecidos no caminho do pastor celeste que nos legou o sacrifício por abençoada libertação. E amanhã, talvez, legiões de homens tombarão pelos princípios do Mestre, que, sendo tão simples em seus fundamentos, provocam o furor e a reação das trevas que ainda governam as nações. Ainda governam as nações. Morreremos e renasceremos na carne muitas vezes, até que possamos contemplar a vitória da fraternidade e da verdadeira paz. Contudo, é indispensável amar muito para, antes, vencermos a nós mesmos.
amar muito. Porque esse ato de amar muito, você já consegue eliminar inimigos ferrenhos, vaidade, orgulho e egoísmo. Porque o que nos impede de amar muito é a vaidade, o egoísmo e o orgulho. E amar muito não é amar a quem anue com o meu pensamento. É amar, inclusive, com aqueles que eu não concordo com o pensamento. Por isso que eu digo amar muito já eliminou vaidade, orgulho e egoísmo. Aí sim você está pronto, como ele diz aqui, para vencer a si mesmo. Porque você já fez o movimento de vencer a si mesmo. E o que é vencer a si mesmo? Vencer orgulho, vaidade e egoísmo. Os dragões. Nunca odeies, filho meu. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Se a gente aprendesse isso. Não odeie. Se nós cultivamos esse tipo de sentimento em nossa alma, mostra o quão vil ainda somos, o quão adoecidos ainda somos. Às vezes a titia, quando tem pouco tempo que eu abro as redes sociais e vejo as mazelas de irmãos espíritas agredindo, eu digo assim: ô meu pai, é um cristão espírita. Lembrando que quando a gente agride, o primeiro a ser agredido somos nós, com as nossas vibrações desprezíveis. Então nós temos que sempre lembrar que somos espíritas cristãos em casa, no trabalho, na via pública, no trânsito e nas redes sociais. Porque quando eu posto é a Conceição, a palestrante. É a Lígia, a espírita, editora lá do EOS. Olha aqui, ó, como é que ela tá. É o Wesley, o evangelizador de infância. É a Mita, dirigente de grupo. Olha aí, ó. Que tipo de propaganda estamos fazendo da doutrina que abraçamos? Então, que nós possamos ter atitude cristã em todos os lugares públicos e não públicos. É indispensável amar muito para antes vencermos a nós mesmos. Nunca odeies, filho meu. Bendize constantemente as mãos que te ferirem. Desculpa os erros dos outros com sinceridade e pleno esquecimento de todo mal. Ama e ajuda sempre, ainda mesmo os que te pareçam duros e ingratos. Ama e ajuda sempre. Nossas afeições não desaparecem. Quem exercita a compreensão do Evangelho acende lume no próprio coração para clarear a senda, o caminho dos entes queridos, porque uma vez que eu acendo o Evangelho em mim, eu exemplifico, e uma vez exemplificando, eu ilumino aqueles que me cercam, porque quem educa não são as palavras, é o exemplo. É o exemplo. A senda dos entes queridos na terra ou além da morte. Isso aqui está fácil nós compreendermos. Basta pegar as obras de André Luiz. Para a mãe de André Luiz interceder por ele, levar luz para ele, foi preciso que ela tivesse o quê, gente? Tem o quê? Bônus horas. Isso significa o quê? Trabalho no bem. Para que ela possa vir a interceder pelo seu filho. Mas não foi só a mãe de André Luiz. Nós vimos vários casos na obra Nosso Lar. Mostrando muito bem que para eu interceder, eu tenho que ter conduta
eu tenho que ter bônus, eu tenho que ter sacrifício num trabalho pelo outro. Na terra ou além da morte. Tua mulher e teu filhinho não se perderam. Tornarás a encontrá-los em novo nível de amor, não mais como esposa ou como filho apenas, consanguíneo. Até lá, porém, luta na conquista de ti próprio, porque ele ainda não tem essa segurança, ele ainda não se conquistou. O mundo reclama servidores leais ao bem. O mundo reclama servidores leais ao bem. Não procures riquezas que o desengano enferruja. Não te prendas a ilusões e nem exijas da terra mais do que a terra te possa dar. Só uma felicidade jamais termina. A felicidade do amor que honra a Deus no serviço aos semelhantes. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, o estudo de hoje foi apenas o comentário que o nosso irmão Wesley fez no nosso último estudo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a espiritualidade amiga pela inspiração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.